Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Verzani Sandrini, voltado para síndicos e assuntos de gestão condominial. Hoje iremos falar de um assunto bastante relevante que mexe no caixa e deixa os ânimos bem aflorados nos condomínios. Vamos falar de inadimplência. Tenho a honra de receber um convidado especialista nesse tema, Wander Andrade. Que honra te receber, Wander. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Ariane. É um prestígio, né? Saber que a Verzani Sandrini, que é uma empresa muito respeitada no mercado, é uma empresa que empresta o seu nome à qualidade e, portanto, a gente receber também esse convite, a gente recebe generosamente e vem aqui atender o teu convite. Eu fico muito feliz. Eu sei que você é especialista nesse tema. Eu ia até comentar um pouquinho do seu currículo, mas ele é extenso e admirável, então vou deixar você falar um pouquinho sobre ele aí. Tá, eu vou fazer um breve resumo. Realmente são 30 anos, né, de vida acadêmica como professor de Direito, de pós-graduação, concursado em 2 universidades públicas. Tenho aí uma titulação acadêmica, mestrado, doutorado aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um pós-doutorado na Universidade de Messina, na Itália, e com muita gratidão, com muita satisfação, esse meu pós-doutorado voltado para a área condominial, do direito condominial, porque lá na Itália se estuda há muito tempo o direito condominial, é um dos berços do direito condominial. Mas eu gosto sempre de dizer que eu sou um advogado. Eu não sou apenas um teórico, um estudioso, um pesquisador, mas eu sou um advogado do contencioso, do litigioso, do consultivo, presente nas assembleias. Eu acho que a gente respira e vive esse mundo do direito condominial e realmente acaba sendo uma vocação que se completa quando a gente pode entregar esse trabalho para o mercado condominial, para os condomínios, para os síndicos, que tanto demandam de questões jurídicas de grande importância. Cada vez mais os condomínios vão ter muita litigiosidade, vão ter muita beligerância e precisa ter um apoio, uma assessoria jurídica forte, preparada para assessorá-los. Com certeza, é isso que eu ia, comentar com você. Hoje, se falando de condomínios, envolve-se muitas esferas do direito, né? Então a gente tem aí várias expectativas, várias vertentes que englobam o mundo condominial, né? Então, para entender um pouquinho, acho que para a gente começar falando desse tema, eu queria entender a raiz da inadimplência. Muito bem. Vamos lembrar que todo e qualquer fenômeno econômico e financeiro, ele não tem um único elemento motivador, uma única razão de ser. Nós temos várias razões. Eu vou apontar, talvez, claro que nós vamos passar pelas condições pessoais de cada família, claro que nós vamos passar por situações de desemprego, de perda de posto de trabalho, de perda de contratos, de comprometimento com a saúde, que são questões pessoais, familiares, do foro íntimo das famílias. Isso pode comprometer como qualquer outra obrigação, como qualquer outro compromisso, seja com a escola dos filhos, seja com o pagamento do financiamento do carro. Isso acontece com muitas pessoas. Porém, se tem uma razão que eu gosto sempre de evidenciar, me parece que é a lamentável posição da ordem jurídica com relação à inadimplência. Eu te explico. Veja só, antes do Código Civil de 2002, os condomínios, eles tinham liberdade para fixar o valor da multa. A multa, em alguns condomínios, ela chegava a ser de 10%. Em alguns casos, de 20%. Se você me perguntar uma multa de 20%, eu acho que ela é abusiva, eu acho que ela é exagerada. No entanto, a responsabilidade de ter as contas em dia obriga a ter realmente um elemento de intimidação, um elemento de coerção, e a multa cumpre essa finalidade. Você vê, por exemplo, no Poder Judiciário, nas questões trabalhistas, quando é feito um acordo para o pagamento entre partes, normalmente o juiz fixa uma multa de 100%, se as partes não cumprirem aquilo que está lá estabelecido. Em outras situações, o juiz fixa uma multa de 50%.
Então perceba que não é à toa e não é acidental que as multas estão presentes nos contratos, nas obrigações em geral, nas ordens judiciais, exatamente para que a obrigação seja cumprida. Ora, o pagamento da cota condominial é uma obrigação jurídica. Mas o que acontece? Com a leitura que o legislador fez em 2002, trazendo a multa de condomínio obrigatoriamente para o patamar de 2%, ele banalizou. Ele banalizou a cobrança. E aí, qual é a leitura que alguns condôminos fazem equivocadamente? Eu sempre digo isso. Ele coloca lá as contas do mês na mesa, ele coloca o carro, o consórcio, a escola das crianças, e ele pensa assim: se eu não pagar, qual é a maior multa? É um raciocínio errado, é um raciocínio equivocado. Sim. Olha, o condomínio é a menor das multas, então eu vou atrasar, eu vou deixar de pagar, porque se eu for processado, aqui a multa é menor. Por que que o erro está aqui posicionado? Pelo seguinte: as obrigações em geral que as famílias têm são obrigações pessoais. A dívida condominial não é uma obrigação pessoal, ela é uma obrigação real. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer o seguinte: eu até brinco com os meus alunos quando eu ensino a diferença de uma obrigação pessoal de uma obrigação real. Suponha que você deixe de pagar o seu cartão de crédito e você queira desaparecer do mundo. Eu vou deixar de pagar meu cartão de crédito, eu vou sumir para a praia de Boa Viagem, lá no Recife, para ninguém me encontrar. Sabe o que vai acontecer? Quando você estiver na praia, alguém vai te ligar: olha, seu cartão de crédito não foi pago. Eles vão atrás de você, porque a obrigação é pessoal, a obrigação é ambulatória, ela anda com você, ela vai com você e ela te acompanha onde quer que você se encontre. A dívida condominial, ela não é ambulatória. A dívida condominial, ela fica na unidade. Ela tem uma expressão em latim, que nós até conhecemos, chamada obrigação propter rem. Na verdade, é uma obrigação real. Ela fica na coisa. Se você vendeu o imóvel para alguém e não relatar que ela tem uma dívida condominial, quem compra o apartamento não diligenciou, não procurou saber se ela tinha uma dívida condominial e você vai embora, a dívida não vai com você. Ela fica no imóvel. E aquela pessoa que, porventura, é o titular do imóvel, é o dono do imóvel, ele pode perder o imóvel. Aquelas dívidas de caráter pessoal, elas não fazem você perder o seu único bem imóvel, porque você pode arguir, você pode defender o princípio do bem de família. Existe uma lei que protege o bem de família, é a lei da impenhorabilidade, a lei 8.009 de 90. Por meio desta lei, se você deixa de pagar o seu cartão de crédito, você não perde o seu único bem imóvel. Mas a dívida condominial, tal e qual o IPTU, que é uma obrigação também real, faz com que você perca a sua casa. Então, quando você coloca na balança as suas dívidas, você não pode pensar que porque aquela multa é mais reduzida, você pode deixar de pagar essa obrigação. Jamais. A dívida condominial tem que ser a primeira a ser paga. E quando você tem este entendimento e esta compreensão, você passa a cumprir com rigor e com exatidão. Então, eu entendo que até a desinformação é um dos motivos da inadimplência, porque as pessoas olham para o número e é um olhar equivocado, é um olhar errado. Você tem que cuidar da sua casa. Eu me recordo de uma situação, e aí é bom contar os casos concretos, né? Em Com que certeza. certa vez, eu mesmo não trabalho lá no meu escritório no setor de cobrança, eu tenho os advogados especializados nisso, nós temos lá os setores e a cobrança é um dos setores. Mas, vez ou outra, algumas questões vêm para mim, para eu pessoalmente tratar. E eu me recordo que tinha uma moradora que tinha uma inadimplência já histórica, ela já tinha quebrado acordos e ela não vinha cumprindo. E ela queria fazer um novo acordo. E agora, para poder fazer esse novo acordo, nós fizemos uma exigência muito rigorosa. Ela teria que pagar pelo menos metade da dívida para poder, quem sabe, ter um novo acordo. E ela falou: mas eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho essa condição. Eu falei para ela o seguinte: olha, eu não sei da sua vida pessoal, eu não sei o quão importante é a sua casa para você.
Mas se ela for importante, deixa eu te dizer uma coisa, não é mais o advogado que está falando, é um amigo que está falando para você. Faz alguma coisa, dá um jeito, faz um empréstimo, vende o carro, salva a sua casa, porque nós vamos fazer com que você perca seu imóvel. Vai haver uma penhora, vai haver um leilão. Eu quero te avisar isso agora. Essa pessoa se sensibilizou. Ela foi lá, não me pergunte o que ela fez, eu presumo que ela tenha feito o empréstimo e pagou, porque ela se sensibilizou. Então as pessoas às vezes precisam ter esse conhecimento, essa informação, essa sensibilização para com o cumprimento da obrigação. Então, no fundo, é um aprendizado. No fundo, é uma reconfiguração de posicionamento do próprio morador, aquele que não paga, porque aquele que vem pagando está tudo certo, esse já está incorporado, já assimilou a importância das obrigações. E vamos lembrar que no Brasil, a grande maioria das pessoas cumprem suas obrigações. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. É verdade, que bacana. Eu ia te perguntar algo, exatamente sobre isso, né. Hoje a gente tem visto aí, um aumento, gradativo de leilões, né, imóveis, movidos por dívidas. Né, então, além da parte financeira ali que num primeiro momento já vem a falta de dinheiro ou até mesmo, a desorganização, como você falou, não sendo a prioridade do pagamento das contas ali primordiais. O que você acredita, que as administradoras, os fornecedores, os jurídicos podem agregar nessa conscientização? Vamos lá. É muito interessante você falar no mercado de leilões, porque o que nós temos hoje no Brasil é uma profusão e é uma disseminação, um boom imobiliário, um boom da construção civil. Você que eu encontro vez ou outra em vários lugares do Brasil, nós viajamos juntos, ou acidentalmente nos encontramos, percebemos isso. Você vai para o norte do país, construção civil bombando. Você vai para o sul do Brasil, prédios sendo edificados. Você chega aqui em São Paulo, você vê a construção civil crescendo. E tudo isso significa o quê? Significam novas unidades, novos apartamentos, novas casas, novos escritórios. E muitas pessoas, por meio da publicidade, por meio da própria estrutura da nossa sociedade capitalista, acabam querendo adquirir bens que muitas vezes não têm aquela condição. As condições de venda, por vezes, são muito atrativas, são muito atraentes. E há quem diga que certas coisas você não deve fazer na vida. Por exemplo, não vá até uma concessionária de veículos experimentar um carro maravilhoso. É muito provável que você vê aquele carro lindo, brilhante, você vai querer comprá-lo. Não vá visitar um apartamento decorado. Vai dar a impressão que ele vai estar sempre assim, sempre belo, sempre bonito, com os melhores arquitetos. Claro que é uma brincadeira que eu estou falando. Não estou dizendo para não ir na concessionária, nem para não ir num apartamento decorado. Mas eu estou querendo dizer com isso que existe todo o mercado do marketing, da publicidade. Isso é uma ciência. As pessoas descobrem os nossos pontos fracos, descobrem as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e as nossas vontades. E muitas vezes nós vamos lá, se nós não temos uma educação financeira, uma segurança para conosco mesmo, muitas pessoas vão lá e compram por impulso, fazem aquisições impensadas, fazem compras objetivando lucros que não receberam ainda, projeções de recursos que verão ou poderão não vir no futuro, e muitas vezes surge o quê? A inadimplência, a impossibilidade do cumprimento das obrigações, e aí surge o universo dos leilões. Porque seja por força de um não cumprimento de um contrato de financiamento, seja por força do não pagamento de uma dívida condominial, você percebe que o mercado dá respostas e o mercado dá soluções. Toda vez que você tem uma questão e essa questão ela impacta financeiramente, impacta economicamente, surge uma solução para aquela demanda, não é isso? E o mercado de leilões hoje está muito aquecido. Nós, como advogados que trabalhamos na área condominial, eu sou bombardeado, torpedeado por empresas de leilões que me procuram. Wander, olha lá, se o pessoal é de alguma coisa. Porque eles sabem, nós estamos ali na cobrança. Lamentavelmente, eu tenho muitas situações que estão às portas dos leilões.
E é interessante, Ariane, que não é só o pequeno devedor, até os grandes devedores. Eu dou como exemplo construtora, tá? Existem construtoras que, enquanto elas não vendem os seus apartamentos, elas são as donas daqueles imóveis, elas são as titulares. E se elas já fizeram entrega de chave, se elas já fizeram Assembleia Geral de Instalação, são elas que têm que pagar a cota condominial. E eu já tive situações, por exemplo, recente essa situação, não vou dizer o nome da construtora por questões óbvias, né? Mas ela fez ela deu uma notícia na Assembleia Geral de Instalação, a seguinte notícia, isso há 4 anos atrás, tá? Ela falou o seguinte: olha, pessoal, vocês vão pagar a cota condominial no dia 10, tá? É a data para vocês pagarem. Nós, construtora, está aqui na ata de hoje, vocês estão aceitando, nós vamos deliberar, vamos votar. Eu vou pagar só no dia 20, por causa do meu fluxo de caixa. Tá certo? Tudo bem? O pessoal não entendeu nada. Ah, tá tudo certo. Qual o problema? Ela vai pagar, não é isso? E só que eu entrei nesse condomínio como um advogado e fizeram essa pergunta para mim: Vander, essa decisão da Assembleia podia ter sido feita? Eu disse: sim, podia ter sido feita desde que presente 100% dos condôminos. Porque não pode ter uma liberalidade. A Assembleia não pode prestigiar um condômino em detrimento de outro. Não pode dar uma vantagem para um condômino e não dar para outro, a menos que 100% deliberou. 100% pode perdoar a dívida, 100% pode anistiar uma dívida, mas se não tiver 100%, sabe, em poucas palavras, para resumir essa história, a construtora está inadimplente há 4 anos. Então, eu sugiro, disse isso causou um alvoroço, causou um problema, não é? Mas nós agora estamos cobrando a construtora e estamos avisando que ela não pode votar em assembleia, ela não pode participar em assembleia e ela tem um débito de 4 anos, que é a diferença daqueles dias em que ela deixou de pagar. São 10 dias ao longo de 4 anos, são multas que não foram que terão que ser aplicadas, correção monetária, enfim, os juros convencionados, tudo isso fora os honorários advocatícios. Então, é uma conta gigantesca que essa construtora tem. A depender do número de apartamentos que ela possa ter, eu já posso penhorar um apartamento. Eu já posso leiloar 1 ou 2 ou 3 apartamentos, a depender do que ela tem em mãos, a depender do tamanho da dívida. Então veja você que o devedor não é só o pequeno. Até grandes devedores, né, como as construtoras, podem se ver diante da inadimplência condominial. Sim. Nossa, é incrível isso, nós não temos noção do que acontece no mercado, né, sempre pensamos no morador, e é uma grandiosidade, né, que envolve a questão da inadimplência. Deixa eu tirar uma outra dúvida com você. Nós sabemos que, né, o mercado de condomínios aí tem uma grande parcela, ligada diretamente à inadimplência administradora, né, então a administradora ali fazendo a cobrança, um jurídico, né, em paralelo também fazendo uma cobrança, e a gente sabe que se tratam de grandes valores. Se a gente for pegar um montante aí nível Brasil, deve extrapolar aí. Então, hoje, o que o síndico consegue contribuir com a inadimplência? Se tratando de um mercado tão grande, quando a gente fala de construtora, quando se trata de condomínios público A, B, C, o que o síndico pode contribuir para evitar a inadimplência ou reduzir a inadimplência? Bom, existe um conceito hoje na gestão financeira chamada Data Driven. O que vem a ser o Data Driven? É dirigir com números, gerir com números. Você tem que ter os números, o síndico tem que ter os números. Ele tem que ter o número das unidades. Quantas unidades tem o seu edifício? Ele tem que ter o número, até se possível, das famílias. Quantas famílias residem aqui neste prédio? Ele tem que ter o número das vagas de garagem. Ele tem que ter os números da inadimplência. Por que eu digo isso? Eu me recordo de uma síndica brilhante, lá do Vale do Paraíba, que foi minha aluna, e ela é uma das, digamos, das grandes promessas desse mercado, teve resultados fantásticos no processo de gestão, e eu me recordo que ao longo das nossas aulas nós dizíamos assim: olha, quando você assumir um condomínio, uma das primeiras coisas é olhar para os números da inadimplência, o percentual da inadimplência, o status da inadimplência. Muito bem,
ela foi fazer a lição de casa. Ela chegou naquele condomínio lá em Jacareí e perguntou para então síndica, aquela que estava deixando o cargo. E ela perguntou para ela, escuta, como está a inadimplência? Ela falou, não tenho a mínima ideia, não tenho a mínima noção. Pergunta para a administradora, que ela deve saber. E ela foi perguntar para a administradora. Chegando na administradora, ela falou, escuta, como está a inadimplência? Ela falou, não tenho a mínima noção, não tenho o mínimo conhecimento. Acabamos de assumir e não temos esse quadro. Então, este exemplo mostra o show de horror que é você não ter o quadro da inadimplência, a visão da inadimplência. A primeira coisa é isso, é você ter a noção, a visão, o quadro da inadimplência, onde ela está, onde que ela se situa. É numa unidade exclusiva, 3, 4 unidades, é uma inadimplência sistêmica, é uma inadimplência pontual, é uma inadimplência crítica e classificar essas inadimplências. Existem pessoas que elas vão deixar de pagar todo mês, mas elas vão pagar no mês. Elas vão deixar de pagar na data aprazada, deixa de pagar no dia 10, mas paga no dia 20 e paga com os juros e a correção. Essa pessoa, em função da sua vida pessoal, talvez valha a pena conversar com ela, mas talvez você não vai ter solução, porque pode ser que a receita dela chegue no dia 15 e ela só tenha como pagar no dia 20. Mas se ela entra no mês, pode ser que você consiga acomodar as contas, as obrigações e os ajustes. Por isso, é muito importante que você tenha também uma válvula, uma gordurinha para queimar quando você estabelece os seus compromissos contratuais. Por exemplo, estabelece para pagar o contrato do prestador de serviço no dia 25, porque se essa pessoa tem que pagar no dia 10, mas pode atrasar até o dia 20, eventualmente. Dia 25 o dinheiro está ali, você pode pagar os seus prestadores de serviço. Número 2, quando você faz previsão orçamentária, você também tem que prever uma reserva de recurso utilitário na própria conta ordinária, porque a inadimplência é algo previsível, ela pode acontecer. Claro que você não tem bola de cristal para saber o percentual exato. Quem vai deixar de pagar? É quase que uma loteria, mas algumas percepções você pode ter. Existe a chamada inadimplência histórica, a série histórica, aquela unidade que não vem pagando há vários meses, que já vem sendo cobrada também sistematicamente, e provavelmente só o Poder Judiciário é que vai fazer com que essa obrigação possa chegar a bom termo. Você já não conta com ela, mas você tem que contar na previsão orçamentária com percentual de inadimplência para cobrir. E aí nós entramos numa situação delicada, que é o fato de que o bom condômino, aquele que cumpre as suas obrigações, para além de cumprir suas obrigações, ainda tem que cumprir com o dever alheio, tem que pagar por aquele que não paga. Isso é uma das injustiças da regra condominial, do mundo condominial, porém, justo ou injusto, uma coisa é certa, a conta tem que fechar. Os Exatamente. compromissos estão ali. A gente costuma brincar que o boleto vence sempre, né? A conta chega, né? Ele sempre vence. Então você não pode brincar com isso, é uma coisa muito séria, Sim. é a saúde financeira do condomínio. E o síndico é o grande maestro, ele é o grande gestor. Então ele tem que conhecer a inadimplência, ele tem que classificar a inadimplência e ele tem que ter as ferramentas da gestão da inadimplência. Quem são, digamos, os grandes instrumentos? Ele é o primeiro. Ele é o primeiro de todos, é o próprio síndico. Na sequência, vem quem? A administradora. A administradora de condomínio é uma ferramenta importantíssima, ultra relevante. Síndicos que ainda insistem em trabalhar em sistema de autogestão estão trabalhando no século XVIII, estão no século XIX, estão obsoletos. Tem que ter uma administradora competente, eficiente do seu lado, que trabalhe com réguas de cobrança muito efetivas. Que veja bem, Ariane, tanto eu como você, provavelmente, temos muitos compromissos, muitos eventos, viagens, participações e assim por diante. Por melhor que nós sejamos organizados e por mais que nós estejamos estruturados, vez ou outra, a gente esquece uma coisinha ou outra. Então, que tal lembrar? É sempre bom lembrar, olha, daqui a 5 dias vai vencer a sua cota de condomínio.
Daqui a 2 dias vai vencer. Puxa, que chatice, né? Essa turma aqui no meu pé. Mas isso se chama régua de cobrança e se chama preocupação com o pagamento. Olha, venceu. Desconsidere. Se porventura você já pagou, tá bom, vai lá, apaga, deleta, vai ser mais uma lembrança. Mas é importante ter essas lembranças. E se porventura a pessoa não pagou, agora tem que ter a cobrança efetiva. E essa primeira fase normalmente está na mão das administradoras. Regra geral, as administradoras fazem a cobrança extrajudicial nos primeiros 30 dias. Mais ou menos é um modelo de mercado. Depois dos 30 dias ou depois de 60 dias, eles entregam para o departamento jurídico. E aqui é importante que exista uma assessoria jurídica para o condomínio diferente da própria administradora. Tem que ser outra estrutura, tem que ser a estrutura do condomínio, a advocacia do condomínio. E ela vai fazer essa cobrança. A cobrança com o jurídico, ela ainda não é judicial no primeiro momento. Ele ainda vai fazer uma cobrança extrajudicial. Porém, se ela for infrutífera, porém, se ela não for satisfatória, nós temos que ir ao judiciário, que é o único que tem o poder coercitivo, o poder de coação, o poder de coerção para fazer com que aquele condomínio pague. E eu quero dizer mais adiante que tem mais ferramentas à disposição dos advogados do que aquela cobrança meramente, digamos, instrumentalizada judicialmente. Tem algumas ferramentas adicionais, tá? Que valem a pena serem utilizadas. Eu vou querer saber mais sobre isso, hein? Tá bom. Fiquei curiosa. Você falou muito bem ali, né? O síndico é o grande maestro. Né? Em se tratando de inadimplência, como eu falei no início, envolvem várias esferas, né? Então, desde cível, até mesmo penal. Eu tenho ouvido muito a dor dos síndicos, né? De situações graves, onde envolve cobrança e até mesmo ameaça. E a gente tem duas situações, o síndico profissional e o síndico morador, que eu acredito que isso se agrava mais ainda por ele estar naquele ambiente. Então, no seu olhar jurídico, o que seria a sua sugestão ou a sua orientação para o bom relacionamento do síndico com a questão da inadimplência? Bom, muito boa a sua pergunta. No início da sua fala, hoje aqui, você mencionou a necessidade do advogado condominialista ter uma versatilidade e perpassar diversas áreas do direito. É verdade o que você fala. O advogado condominialista ele tem que ter um aprofundamento no direito condominial propriamente dito. Onde está esse direito condominial? O núcleo duro do direito condominial. Ele está no Código Civil Brasileiro, nos seus artigos 1331 a 1358. Ali está o coração, ali está o cerne do direito condominial. Porém, o direito condominial não é somente isso. Ele é direito tributário, ele é direito trabalhista, ele é direito ambiental, direito previdenciário, direito penal, como você acaba de falar. E também é direito civil, no sentido mais amplo, contratual, é o direito do consumidor, e também a necessidade de conhecer as leis municipais, as leis estaduais, as leis federais. É muita coisa. No entanto, situações como o que você relata. Como que o síndico deve evitar situações de ameaça, intimidação ou qualquer tipo de abuso da parte do próprio condômino? Inicialmente, ele não chamando para si as atividades de cobrança. Não deve o síndico se expor, não deve ele ligar ou procurar ou falar ou coagir ou intimidar o devedor, de forma alguma. Mesmo nas assembleias, onde é direito dos condôminos ter a informação e ter o conhecimento das unidades que estão inadimplentes, eles têm esse direito. O síndico não deve expor, não deve apresentar o nome, não deve indicar. Imagina que um inadimplente está na assembleia, o próprio Código Civil que vem aí com a nova redação, ele já está sensível a isso. Ele aponta em duas direções, né? Ele diz, se vier a nova redação do chamado novo Código Civil, que de novo não tem nada, porque é uma reforma do atual código, não é? Mas chegando essa alteração do novo código, na parte de inadimplência tem duas novidades. Primeira, o inadimplente vai poder participar de assembleia. Wander, você acha que essa é uma mudança importante e relevante? A grande verdade é que ele já está participando hoje em dia.
ele já chega lá nas presenciais, pelo menos, e a pergunta que fica é: o que você faz? Você tira ele à força? Você coloca um segurança na porta para ele não entrar? Tudo isso vai representar o quê? Uma intimidação, vai representar um abuso de direito. Ele vai na justiça, vai processar o condomínio vai ser condenado. Para evitar o problema, ele já participa. Deveria? Não. Poderia? Não. Mas temos uma realidade que ele está, vez ou outra, participando. Especialmente nas presenciais. Nas remotas, você tem ali mecanismos mais efetivos de evitar que ele participe. Então, me parece que essa novidade já contempla o que vem sendo feito. Mas a grande novidade que vem aí pelo novo Código Civil é que a multa poderá chegar até 10%. Então, para mim, é o reconhecimento de que o Código Civil errou em 2002 e está sendo corrigido quase 20 anos depois. Se vier essa redação, eu vou aplaudir. Eu preferia que pudesse ser até maior que 10%, mas eu me contento. Eu acho que você multiplicar em 500% a multa, que é sair de 2 para 10, eu acho que já tem uma força, já faz com que o condômino pare de pensar na comodidade e no conforto de não pagar a cota condominial. E se, lamentavelmente, ele não tem o entendimento e a compreensão para a importância dessa obrigação, que ele o tenha pela força do direito, que ele o tenha pela condição de ser cobrado e ter que pagar muito mais, a dívida condominial vai aumentar. Então, ele deve pensar 1, 2, 3, 4 vezes antes de deixar de pagar a cota condominial. Com certeza, eu acredito que essa mudança, né, como você bem falou, será aplaudida. E eu acredito que vai contribuir muito com a redução, até significativamente na inadimplência. Eu gostaria de saber, eu ficaria aqui conversando por horas com você, foi incrível o nosso bate-papo, mas nós já temos outros marcados, mas aí para fazer uma pergunta final, o que você deixaria para os síndicos, um conselho seu, tanto pessoal como profissional, em que momento eles devem pedir ajuda? Né, chegou num ponto da inadimplência, em que momento e que esferas eles devem pedir ajuda? Muito boa sua pergunta também. Por quê? Porque, na verdade, o direito condominial, nos seus primórdios aqui no Brasil, era um direito muito tímido, muito acanhado. Ele se limitava à cobrança das cotas condominiais. E essa cobrança também não era vista ou compreendida como uma ciência. Era algo mecânico, era algo automático, era algo que se fazia com petições pré-elaboradas e simplesmente se movimentava no Poder Judiciário. Hoje não. Hoje a visão mudou do processo como um todo. A inadimplência passou a ser uma ciência, passou a ser um objeto de estudo. Então, o que eu queria lembrar para o síndico é que o direito condominial mudou. Hoje nós trabalhamos com aquilo que eu chamo de o novo direito condominial. E o novo direito condominial é um direito profilático, é um direito preventivo. Você não deve esperar a inadimplência acontecer para que, a partir desse momento, você vá bater na porta do médico, como quem tem uma doença e vai bater na porta da autoridade. Não, você deve trabalhar preventivamente. Você tem que ter uma excelente administradora que já faz ali um conjunto de ações para prevenir a inadimplência. Você tem que usar a assembleia de condomínio com uma função pedagógica, ensinar os condôminos, levar para eles o conhecimento dos impactos, das consequências, dos efeitos danosos e nefastos da inadimplência. Você tem que, portanto, ter também uma assessoria jurídica muito eficiente, porque, para não deixar você sem a resposta, né, daquelas ferramentas adicionais que você pode utilizar, hoje você pode usar o Prodesto, que tem grande funcionalidade. Você pode utilizar o bloqueio, não só da conta corrente, mas você pode utilizar o bloqueio do veículo daquela pessoa para que aquele veículo sirva de uma garantia da dívida, dentro do princípio da menor onerosidade. Então, nós temos requerido ao judiciário que impeça que aquela pessoa possa, por exemplo, realizar a atualização do registro, o licenciamento do veículo, ele fica bloqueado para venda.
e pode até ter problema de ser apreendido na via pública. Então você tem vários instrumentos e hoje se cogita, eu acho que não chegamos até aí, mas já tem decisões judiciais proibindo a pessoa de viajar, retendo o passaporte, né? Então veja que tem algumas saídas adicionais, fórmulas intimidativas e persuasórias para que o condômino devedor se coloque diante da sua obrigação. Então, eu diria ao síndico, procure uma excelente administradora, procure um excelente jurídico e, só para finalizar, diferentemente de alguns colegas meus, eu não sou contrário à figura das garantidoras. Muitos colegas meus temem as garantidoras achando que elas vão, de alguma forma, prejudicar o seu ganha-pão. No entanto, eu acho que nós, como advogados condominialistas, temos que ser muito honestos em relação à realidade da inadimplência. Tem condomínios que têm um nível de inadimplência que eles precisam de um remédio amargo e forte para aquela enfermidade que é a inadimplência. Um condomínio que tem 40%, 35%, 30% de inadimplência, talvez o remédio seja uma garantidora. Talvez o remédio seja uma empresa que tenha essa característica. Já um condomínio que tem só 5%, não tem sentido ter uma garantidora. O jurídico cuida bem, o custo de uma garantidora vai ser o próprio custo da inadimplência. Então, saber utilizar essas ferramentas e o conjunto dessas ferramentas e dessas soluções é o convite que a gente faz para cada síndico que prestigia e assiste o seu programa. Perfeito, com certeza. Uma última pergunta. No seu ponto de vista, então, além da saúde financeira, né, a seguridade da saúde financeira do condomínio, você acredita que as garantidoras hoje têm mais a contribuir nesse sentido, inadimplência também? Como eu digo, nós temos que olhar a inadimplência como uma enfermidade. Ela é uma não conformidade. E como enfermidade, ela pode requerer um remédio de menor impacto ou uma cirurgia. Então, olhando para esse fenômeno, eu vou ter que ter remédios distintos e soluções distintas. As garantidoras têm sim espaço. No começo, elas foram muito criticadas. Eu cheguei a ver em programas do Secov de São Paulo ataques violentos, alguns adjetivos que eu não posso nem citar aqui, mas eu também, como palestrante do Secov, eu fui convidado a falar o contrário. E eu, depois de entender e de estudar os contratos e o modelo negocial das garantidoras, eu passei a defendê-las. É claro que algumas têm realmente alguns contratos com cláusulas que mereçam um estudo melhor, um requinte, um cuidado, uma atenção, até algumas situações de abusividade. Mas, regra geral, o negócio em si é lícito, é honesto, é correto, mas tem que ser aplicado em situações que demandem a sua presença. Eu defendo, não as vejo como concorrentes, eu as vejo como colaboradoras, como empresas que vêm contribuir para o bem-estar do condomínio. Eu não posso alijá-las do mercado. Em algumas situações eu tenho até mesmo que recomendá-las, se eu tenho uma assessoria jurídica honesta e correta. Perfeito, que incrível, que aula, hein, Wander? Muito obrigada, foi incrível, acredito que você contribuiu muito aí, para quem está nos assistindo, para mim que sou uma admiradora sua, tanto pessoal quanto profissional, te agradeço muito pela sua disponibilidade, e você está convidado para os próximos aí episódios, as portas estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, Ariane, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela empresa que você representa, por esse podcast, porque ele está difundindo conhecimento, está fazendo com que noções básicas, né, e elementares da gestão de condomínios sejam dominadas pelos síndicos, então a gente tem que também enaltecer o seu trabalho e essas propostas de disseminação do conhecimento. Muito obrigada. Pessoal, obrigada por nos ouvir. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Wander, ele está ativo aí nas redes sociais. Nós também estamos nos canais YouTube, Spotify e também nas redes sociais.